polêmicas de Hunter x Hunter. Hoje a gente tá de volta aqui no canal do Aizen para puxar mais um vídeo de Hunter x Hunter aqui. Ele mandava muito bem nos vídeos de Hunter x Hunter. E é um vídeo interessante porque reúne vários temas meio controversos pra gente dar uma discutida. Acho que vai ser bem legal. Não se esqueçam de passar no canal do Aizen, se inscrever, deixar o like e acompanhar, porque apesar de ele não ter soltado vídeos com tanta frequência recentemente, os de antigamente eu acompanhava bastante e é muito bom. Então vamos ver. O vídeo de hoje é para falar sobre algumas questões polêmicas sobre Hunter x Hunter. Uma aumentadinha aqui. Pera aí. Nesse ponto é importante lembrar que o nome de Mahazold não é citado no mangá de Hunter x Hunter. É um nome exclusivo do guia de Hunter x Hunter, amplamente desconsiderado por todos esses que ele tem. Ok. O avô dizendo, Maha, seja apenas Exotic, Beleza. Só um disclaimerzinho mesmo. Começando com a história de que Zig Zodic seria mais forte que Netero. Algumas pessoas imaginam isso porque interpretam mal uma frase levemente mal traduzida. A fala original é que entre as pessoas que seu avô conheceu quando eles eram jovens e tiveram algumas brigas, Netero é o único que está vivo atualmente. Essa é a frase dita por Zeno. A fala é bem aberta a interpretações porque não se sabe se foi uma luta séria, não foi uma luta séria. A gente também não sabe se Netero é o único que sobreviveu, enfatizando a força de Maha. A explicação de Zeno implica que Maha era mais forte, ou que a explicação de Zeno não prova nada sobre qual deles era mais forte. O que mais se parece com a realidade é que a declaração de Zeno é que Netero lutou contra Zig e é o único que permaneceu vivo até hoje, mas não porque seu avô era mais forte. Sua frase seria para exaltar o quão velho Netero é, visto que ele já estava falando sobre a idade do Netero. Mas enfim, é aberto a interpretações, por isso é polêmico. As pessoas... Eu vou pausar uma a uma e comentar minha interpretação sobre a polêmica também, e aqui eu concordo com Aizen. É uma frase aberta à interpretação, dá pra dizer que ela tá salientando a força do Netero, o quão poderoso ele é pra ter sobrevivido a uma luta contra o Maha, o que ninguém mais fez, ou pra salientar o quão forte o Maha era. Tipo assim, pô, imagina um cara que deu um pau no Netero. Só que nada disso é explícito, fica tudo implícito na frase. E aí a gente tem que partir para outra camada de análise, que é justamente o contexto. Sobre o que o Zeno estava falando naquele momento. Sobre a idade do Netero. Ele está falando, pô, o Netero é muito velho. Quando eu nasci, que eu já sou velho, o Netero já era velho. Então, assim, sei lá, com o Netero tendo mais de 120 anos e o Zeno uns 180 por aí, quando ele nasceu, o Zeno tinha o quê? 30 e alguma coisa? 40 anos, entende? Então, do ponto de vista de uma criança recém-nascida, um bebê, um cara de 40 anos é velho, entende? Então, dado esse contexto, eu acho que sim, o que o Zeno está dizendo é justamente sobre a idade do Netero. Essa questão do Maha ter vencido ou não, de ter perdido ou não, de ser muito mais forte ou não, é meio subjetivo. Então eu concordo com o Isaac, acho que não tem muito para onde fugir em relação ao que é dito no mangá. Se a gente quiser afirmar que é relação de força, de poder, a gente tá meio que dando uma forçadinha, eu acho. Pelo menos pelo que a gente viu até aqui. Geralmente apontam que Bisque faz questão de dizer que Netero é conhecido por mentir, e usam isso como argumento de que Netero conseguiria sim ganhar de Pitou. É importante lembrar que essa fala é mal traduzida. A tradução em português é até melhor que a em inglês, dizendo: o presidente Netero é conhecido por ser um velho com a ideia meio distorcida da vida. Outras pessoas traduzem como: Netero tem uma visão extrema sobre a vida. O importante é que a frase específica de que Netero é conhecido por mentir é mal traduzida. Agora, sobre a luta. Netero não causa muitos danos em Pitou, ele só joga ela para longe do palácio. Mas não sabemos se a intenção de Netero era só essa mesmo ou se ele foi com tudo para machucar. Minha opinião é que sua intenção era apenas afastar Pitou, senão ele teria usado sua mão mais poderosa e não dado só um tapa na gostosa. Para mim, Netero poderia vencer cada um dos guardas reais se os enfrentasse separadamente, e não os três um seguido do outro. Contra os três juntos, todos de uma vez, Netero com certeza morreria. O seu nem era menor que o de Pitou realmente, mas a sua habilidade seria extremamente útil e poderia cansar qualquer um da guarda real, sem contar, o óbvio, se a situação chegasse no limite, o Netero usaria a bomba e bye bye para qualquer um da guarda real. Até antes, né? Acho que se ele usasse a mão zero, em que ele usa toda a energia do corpo dele, toda a energia de aura que ele tem em um só ataque, acho que ele mataria qualquer um dos três membros da Guarda Real sem nenhuma dificuldade. Então, respondendo a questão da polêmica em si, né, na minha opinião sobre isso, meus 2 centavos, eu acho que sim, o Netero conseguiria vencer qualquer membro da Guarda Real, incluindo a Pitou, que é tida como a mais forte do grupo,
Não de forma junta, os três juntos, assim como o Aizen falou, eu concordo plenamente. Ele não venceria os três juntos, nem de forma seguida, porque o Netero tem um desgaste, porque ele tá velho. E sobre a fala dele, de ter se perguntado se a Pitou era mais forte, falado, pô, eu tô velho, não tô tão forte. Ele até se compara com o Morel e o Nove, falando que ele tá no mesmo nível de poder deles. Isso sim é uma mentira. O próprio Nove fala que realmente isso é uma loucura do Netero. Talvez uma humildade meio exagerada seja justamente esse ponto. De que, pô, eu não tô tão forte quanto antigamente, então eu sou fraco, hoje eu tô frágil. Quando na verdade não, ele mesmo velho era um dos humanos mais poderosos, possivelmente o humano mais poderoso naquele momento. Pelo menos de tudo que a gente viu até aqui. Então acho que essa frase em relação a Pitou é muito mal interpretada. E se a gente levar em consideração a conversa que ele tem com o Coach, por exemplo, quando o Coach chega lá e fala, pô, eu quero fazer uma trégua com os humanos, quero fazer uma aliança aqui pra salvar a Rainha Quimera. O Netero fala pra ele, beleza, você que já viu o Rei Meruem de perto. O Rei Meruem ou foi a guarda? Agora não tô lembrando exatamente. Acho que é o Meruem mesmo. Que ele fala, pô, como que o meu nem se compara ao dele, ao nível de poder dele. O coach basicamente fala, cara, você não chega nem perto, não chega nem aos pés. Então isso dá uma dimensão pra gente da diferença de nível entre eles. Só que tem um porém. Entre a Quimera mais forte, que não é da Guarda Real, e a Guarda Real, tem um abismo. E entre a Guarda Real mais forte até o Meruem é outro abismo ainda maior. Então o fato do Netero não ser tão forte quanto o Meruem, o que sim é bastante aceitável e é o que a gente vê na luta dos dois, porque o Meruem tem muita vantagem, ele ainda assim é mais forte que a Guarda Real. O que quer dizer que o Netero tá no meio daquele abismo entre a Guarda Real e o Meruem. Então eu concordo, acho que o Netero poderia matar qualquer um dos três de forma separada, mas não juntos. Se o Meruem, que é o Meruem, ficou assim, imagina o que ia acontecer com o Shia Puff, por exemplo. Falando em formigas quimeras, temos aquelas pessoas que dizem que quando Jin diz que formigas quimeras são rank B de ameaça, ele não está considerando as formigas quimeras que devoraram humanos com Nen. Ou seja, Jin está considerando apenas as formigas quimeras do continente negro, e não Meruem, Pitou, Shia Puff e Yuppie. O problema desse pensamento é que o sistema de classificação de ameaça é definido por uma série de fatores. Formigas quimera, por exemplo, são descritas como rank B1 em fertilidade, enquanto em dano corporal são classificadas como A. O sistema de classificação B é resumido em a erradicação imediata necessária com alto custo e alto risco. É necessária uma resposta internacional. Enquanto a classificação A é resumida em a erradicação imediata é necessária, mas o método é incerto. A cooperação global é essencial. Perceberam a diferença? A Guarda Real e Meruem não podem ser classificados como ameaças de nível A, porque a humanidade sabe como combatê-los, mas tem um alto custo com isso. No caso, o que aconteceu foi a morte do presidente da Associação Hunter e de vários civis. O método já é conhecido, uma bomba radioativa, por exemplo. Também é bom lembrar que as formigas não são uma puta ameaça para a humanidade, tirando obviamente a Guarda Real e Meruem, porque o resto é facilmente exterminado por meia dúzia de caçadores hunters. Silva destrói Cheetos como se ele fosse uma formiga. Netero literalmente brincou de matar formiga. Ele fazia isso para aquecer. O principal problema das formigas era seu potencial evolutivo. Suas proles ficavam muito fortes cada vez mais rápido, ao ponto de gerar um rei que literalmente já nasceu sendo o personagem mais forte apresentado na série até aquele ponto. Então não é que todas as formigas quimeras são muito fortes e elas vão dominar a humanidade. Não, é que a formiga quimera mais forte é tipo muito mais forte que o humano mais forte. Entendeu a diferença? E agora um ponto polêmico. Gon versus Meruem. Tá, peraí. Antes de passar para esse ponto que realmente é bem polêmico, vamos comentar um pouco em relação a o nível de ameaça das quimeras e toda a questão que o pessoal discute muito. Tipo, pô, as quimeras não eram tão fortes, eram muito fortes sim, elas comparadas às ameaças do continente sombrio são fracas e tal. Qual que é a grande questão? Como a Aizen aqui já colocou, tem um jeito simples de matar as quimeras, tá? Com uma bomba nuclear, tá resolvido. Mas isso tem um custo alto em relação aos civis, tanto que a bomba foi usada num lugar totalmente isolado, afastado do palácio, onde tinha milhões de civis lá, né, hipnotizados pelo Shia Puff. Então essa era a grande questão, não usaram a bomba logo de cara, sacrificaram vidas de caçadores justamente para evitar a morte de milhões de civis. E esse é o grande X da questão. Mas o que a gente tem durante o arco, a sensação de perigo, de que todas as formigas são absurdas, que elas vão destruir a humanidade, é porque a lente da nossa câmera, a nossa visão, está muito próxima do problema. A gente está imerso naquele
naquele arco, naquele ambiente de tensão, aquele ambiente de medo, de desespero, de cada um dos personagens com medo do que vai acontecer, o Poco junto com a... Nossa, a mina das abelhas, que eu nunca lembro o nome dela. A Hunter das abelhas lá. Cara, eles estão numa situação de tensão, eles estão com medo, porque a vida deles, em relação às outras quimeras, está em risco, eles estão em perigo. Só que do ponto de vista da associação Hunter como um todo, da humanidade, as formigas quimeras não eram uma ameaça tão grande assim. A gente sente que elas eram justamente porque a gente está ali naquele meio. É a mesma coisa de você chegar muito perto, coloca, sei lá, pega uma carta de baralho, coloca ela no seu olho, colado. Você vai achar que tudo ao seu redor é branco, porque você só tá enxergando a porra da carta. Mas se você afastar, você vai perceber que tem a carta, tem um outro ambiente, outras cores, entende? Essa é a questão. Quanto mais perto você tá do objeto, menos você consegue entender o quadro geral. É o que acontecia ali. Por a gente estar acompanhando o Gon e o Killua dentro daquele arco ali, no meio de tudo que estava acontecendo, parecia que as formigas quimeras iam acabar com o mundo, só que não. Tanto que boa parte dos personagens fortes, dos caçadores mais fortes, não estavam lá. Foi só o Netero e mais 3 gatos pingados para poder resolver o problema. Então mostra pra gente que é meio que uma percepção enviesada da realidade. Isso aí eu acho que é bem perceptível, sim. Finalizar, quem venceria essa luta? Togashi inteligentemente abdica do uso do narrador especificamente nesse momento do mangá, o capítulo 305, o que gera uma ambiguidade e dupla interpretação fodida. O narrador em Hunter x Hunter é onisciente, ele sabe o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. E Togashi usa muito do narrador no arco das Formigas Quimera para contextualizar e explicar algumas coisas. Mas aqui, nesse momento super específico, ele não usa nada além de falas dos personagens. É importante lembrar que às vezes a citação de Pitou é mal traduzida, dando a entender que Gon tem um poder igual ao do rei. Mas a tradução correta é que as presas de Gon poderiam alcançar o rei. Ela não falou que ele mataria o rei. A ambiguidade dessa declaração é que não sabemos até que ponto a guarda real é extremamente confiável ao falar isso. Porque quando a chuva de dragões cai sobre o castelo, o narrador aponta que aquele homem no céu, Netero, era mais perigoso do que a chuva. Ao mesmo tempo que Shayapuf não se importa com os invasores, nem com o Netero, que é mais perigoso que a chuva. Ele só se importa em proteger o rei de ser atingido pela chuva. Ou seja, tudo é uma ameaça ao rei do ponto de vista da guarda real. Até a Komugi era uma ameaça ao rei do ponto de vista do Shayapuf. Óbvio que não pela força dela, né? Mas enfim. Sem contar que algumas pessoas usam o argumento de que Netero não causou danos em Pitou com seu golpe. Mas no mangá, ele claramente diz que, abre aspas, eu espero que você desapareça no horizonte. O que torna ambíguo se a intenção era ferir Pitou ou se a intenção era só jogar a formiga o mais longe possível para separá-la do rei. Gon não pediu um poder capaz de parar Pitou. Ele disse que vai usar tudo o que tem. Só que tudo o que ele tem foi capaz de acabar, estraçalhar, aniquilar, botar pra mamar Neferpitou. Mas qual seria a consequência com Meruem, que tem um corpo muito mais resistente e é mais forte que Pitou? Também é importante lembrar que não vimos 100% dos dois em momento nenhum. O Gon estava usando todo o poder que ele poderia ter durante a vida ali, mas não vimos se ele tinha um golpe novo, até que ponto ele era mais rápido que a Pitou, sua resistência a um soco, por exemplo, e etc. Eu acho que a única coisa que dá pra cravar é que ele usou o soco mais poderoso que ele tinha contra a Pitou. Meruem, a mesma coisa, principalmente o Meruem pós-bomba. A discussão entre eles em Hunter x Hunter é como, sei lá, procurar uma agulha no palheiro no escuro usando luva de boxe. Mas a minha opinião é que se Gon e Meruem lutassem com Meruem antes da explosão da bomba, seria uma puta luta foda, mas eu acho que o Meruem ainda ganharia. Com o Meruem pós-bomba, e também é importante lembrar disso, a Neferpitou nunca chegou a conhecer o Meruem depois que a bomba explodiu e ele ganhou os poderes do Puff e do Yuppie, é muito importante lembrar, que ela não sabia o real poder do rei. Mas eu acho que o Meruem pós-bomba, cara, esse aí não tem nem como. O Meruem ia acabar com a raça do Gon. O que você acha dessas polêmicas envolvendo Hunter x Hunter? Deixa... Cara, aqui eu acho que dá pra gente fazer uma análise interessante. A gente meio que já fez essa análise naquele vídeo da Batalha Hunter sobre o Netero, se não me falha a memória, junto com o Vini. E cara, é o seguinte, o que a gente vê na luta do Gon contra a Pitou era que o objetivo do sacrifício dele, o objetivo de tudo que ele fez naquela luta, foi se vingar do Kaito. Se vingar pelo Kaito, na verdade, né? Se vingar da Pitou. O que ele queria ali era colocar todo o ódio dele na Pitou, destroçar ela completamente, botar ela pra mamar, como o Aizen falou, tudo por conta do Kaito, pra poder fazer um tipo de justiça, o que ele considerava certo pela morte do Kaito. E a forma que ele encontrou de fazer isso foi dando tudo de si. Só que é ambíguo, pelo menos pra mim, na minha interpretação, o que é o tudo do Gon.
Esse tudo significa com certeza que ele deu o máximo do seu potencial de NEM? É o máximo que ele poderia atingir ali? Não tenho certeza. Isso pode ficar aberto à interpretação. Porque o que ele diz como tudo pode ser literalmente o tudo que ele tinha ou tudo que ele conseguiu imaginar naquele momento. Porque o que a gente conhece das restrições de NEM é que elas são limitadas pela imaginação do usuário. Então, quando o Kurapika coloca uma restrição na corrente de que só vou usar na trupe essa habilidade, porque senão eu vou morrer, o limite da restrição é até onde ele pensar. E se ele conseguisse pensar algo pior do que a morte? Por exemplo, a restrição seria mais forte, certo? Já que o poder da restrição é tão forte quanto a desvantagem da restrição, a penalidade. Então, o nível de poder que o personagem alcança durante uma restrição, durante uma troca equivalente, né, como se aqui fosse Fullmetal, é proporcional à forma que ele enxerga, é proporcional à criatividade dele. Então, esse tudo que o Gon sacrificou depende totalmente do que ele considera como tudo, o que ele interpreta como a palavra tudo. Então, eu acho que é complicado a gente cravar que sim, é o potencial máximo do Gon. Então, do meu ponto de vista, a minha interpretação é muito mais sobre o Piton, sobre o Gon olhar pra Pitou e mirar nela e falar assim, cara, eu quero destroçar Pitou completamente. Então, assim, eu não vou pegar o poder mínimo necessário para matar ela. Eu quero ter ela como parâmetro, mas eu quero arrebentar ela. Então, eu vou dar tudo que eu tenho aqui agora em prol desse objetivo, para detonar a Pitou. Então, a preocupação da Pitou ali, talvez não fosse nem de que se o Gon mirasse no Meruem, ele teria um poder superior e poderia matar o Meruem, porque a gente não sabe, não dá para saber. Eu concordo com o Aizen em dizer que caso o Gon enfrentasse o Meruem antes da bomba, ou pré-bomba, seria uma luta muito boa, porque o Gon sim é muito poderoso, mas eu acho que o Meruem ia levar por uma questão mais de inteligência e estabilidade emocional, porque o Gon nesse estado, cara, ele estava completamente quebrado psicologicamente. Ele não estava em condições de vencer nenhuma luta. E por mais que o Meruem também não seja o cara mais experiente do mundo, vamos concordar que em termos de velocidade de aprendizado, uma quimera, principalmente uma quimera genial como o Rei, tem uma vantagem muito, muito grande em cima de um personagem humano não tão inteligente como é o caso do Gon. Então por isso eu acho que sim, o Meruem levaria a melhor, apesar da luta ser puxada, só que o Meruem pós-bomba, cara, esse aí não existe ninguém na obra que a gente viu até agora que conseguiria dar alguma carga pra ele, honestamente. Ele virou basicamente um deus, depois de absorver o Nen do Yuppie e do Sheapuf. Ou seja, eu concordo com essa interpretação do resultado da luta, mas não tanto com os porquês atrás dela. No sentido de que, quando a Pitou tem medo pelo Rei, é justamente pela ideia de que eu estou me colocando, isso a Pitou falando, tá? Eu estou me colocando como um escudo entre esse ódio, essa violência, essa sede de sangue do Gon e o Rei, porque o meu papel enquanto guarda real é proteger o Rei de qualquer ameaça, independentemente se essa ameaça é grande, é pequena, se vai ou não matar o Rei. Então acho que essa é a grande questão. É difícil parametrizar porque, assim como o Aizen falou aqui, o Togashi foi sagaz em colocar coisa bem subjetiva, abrir mão do narrador para não cravar certeza. Por isso que o sistema de poder de Hunter x Hunter é tão bom. E é uma coisa que o Morel fala, acho que pro Killua, se me falha a memória, acho que é, em que ele diz que em uma luta de Nen, no momento que a gente começa a apostar em quem venceria, a gente tá errado, porque é muito imprevisível. Justamente por conta desse sistema que o Togashi criou, em que o mais forte depende totalmente do seu elemento, entende? Assim como em Pokémon, que tipo, não é porque um é tão forte que ele vai vencer do outro. Às vezes o outro é mais fraco, só que ele é de um elemento counter, ele consegue nerfar o outro com base na sua habilidade. Eu acho que essa é a grande questão. Vamos ver o finalzinho aqui. Nos comentários. Vai que algum dia a gente tem a resposta pra tudo isso. E esse vídeo aqui é uma espécie de homenagem ao fato do mangá ter chegado a 1000 capítulos de ato. Nossa. Porra, Togashi, você me faz chorar, cara. Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, pode ir com like. Comenta o que você... É isso, rapaziada. Deixa o likezinho aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Aizen também, se é que vocês não são inscritos, né? Que eu acho difícil, o cara manda bem pra caramba. Cara, eu concordo com a maior parte. Normalmente as análises do Aizen eu acho que são bem alinhadas com o que eu penso também. Acho que não tem nada muito fora. Eu acho que é mais uma questão de interpretação de uma frase ou outra, coisas que são mais subjetivas. Mas no resultado final, eu concordo praticamente com tudo que foi dito aqui. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Lembrando de que se vocês quiserem mandar um vídeo pra eu reagir aqui, pra gente trocar uma ideia, é só mandar no Insta, tá? O meu arroba aqui em cima aqui, é só mandar lá um DM ou comentar aqui embaixo mesmo que eu vou dar uma olhadinha, fechou? Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo e te vejo no próximo vídeo. Valeu!